A paz do Senhor Jesus a cada um dos irmãos. Fico muito feliz de poder estar aqui novamente para que possamos compartilhar das bênçãos de Deus. Estive um pouco ausente, tanto os irmãos como os nossos seguidores perceberam. Eu estive ausente aí há algum tempo. Segundo aparece nas minhas configurações do meu canal, foram 3 semanas de ausência e eu preciso justificar. Estive ausente para resolver algumas questões seculares. Felizmente consegui resolver. Então estou muito feliz novamente de poder estar aqui com vocês que me seguem nesse canal, que são a motivação para mim continuar gravando esses vídeos. Eu estou aqui mais uma vez no local onde eu gravo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado irmão, que é responsável aqui pelo local. Ele sempre recebe com bastante atenção. Que Deus abençoe a vida dele, que é o amado irmão Geo Vasco, que é o responsável por esse ambiente aqui onde eu faço essas gravações. Glória a Deus, louvo a Deus mais uma vez por esse dia que o Senhor Deus me permitiu estar aqui. E vamos para a palavra de Deus, mas só depois da vinheta. Glória a Deus. Se está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo no livro de Abacuque, ou profeta Abacuque, que é um dos profetas menores. Abacuque capítulo 2, versículo 1, que é o versículo tema dessa mensagem. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que ele me dirá. E eu responderei quando eu for interrogado. Amém? Livro de Abacuque. Escrito entre os anos 612 e 589 a.C., e sendo o 35º livro entre os livros que formam a Bíblia cristã, o livro de Abacuque é um livro de perguntas e respostas. É a expressão sincera de alguém que via a sua nação em declínio moral e cheia de violência. Esse é o livro de Abacuque. Considerado um dos profetas menores da Bíblia, Abacuque foi o homem que levou suas perguntas e suas perturbações a Deus e esperou por respostas. Mas, ora, quem diante de tantas calamidades em seu tempo não tem perguntas e questionamentos pessoais a fazer? E quem não precisa de respostas para suas questões pessoais ou o estado em que está a sua nação? Ora, Abacuque perguntou e Deus respondeu. Ele se colocou em posição e fez perguntas e esperou que Deus lhe respondesse, confiando na sua fidelidade. Abacuque, cujo nome significa abraço, foi alguém que precisou ser abraçado por Deus, pois seu coração estava apertado pelas coisas que ele via ao seu redor, pelas questões que surgiam em sua mente. Ele se questionava e isso o perturbava, porque quando nós temos respostas, nós somos pessoas que encontramos realização. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o que é uma pessoa realizada? É alguém que encontrou as suas respostas. E aqui Abacuque, ele é alguém que perguntou a Deus, diante do quadro horrível que ele via ao seu redor. É alguém que se questiona em nossos dias: por que o mal existe? Por que pessoas boas sofrem? Por que Deus permite isso? Ora, não é errado questionar.
Mas o que muitas pessoas fazem é perguntar e não esperar as respostas. E muitas vezes a resposta ela é mais complexa do que a pergunta. E Deus, ele permite ficar em silêncio diante dessas questões. E apenas esperar que confiemos na sua soberania. Abacuque foi alguém que esperou ser abraçado por Deus, pois ele perguntou e esperou que Deus lhe respondesse. Abacuque, ele viveu em um tempo em que por si só era amargo, um tempo de medo, um tempo de opressão, um tempo de injustiça social, um tempo de imoralidade sexual. Você consegue notar alguma semelhança com os nossos dias? Quanto à sua nação, Abacuque estava vendo o trono de Judá em seu tempo ser ocupado por reis ímpios, uma vez após outra. Reis que oprimiam o povo, reis que pensavam apenas em si mesmos, líderes egoístas que não tinham amor pela nação. E para piorar a situação, ele também assistia o terrível cenário geopolítico de seu tempo. Abacuque assistia de forma resoluta a queda da cruel nação da Síria, uma das inimigas de Israel. E ao mesmo tempo ele via uma nova potência emergir no cenário geopolítico. E esta era a terrível nação dos caldeus, a Babilônia. O profeta, ele via o declínio moral da sua nação. E ele assistia tudo isso e se questionava se Deus estava também vendo. O que mais assustava Abacuque era saber que Deus, Javé, o Senhor Jeová, ele castigaria a sua própria nação pelos seus pecados. Sim, castigaria a Israel, castigaria a Judá. E Deus usaria os caldeus como instrumento para esse feito. Isso era o que realmente incomodava ainda mais o profeta. Mas Abacuque, apesar dos males de seu tempo, nós podemos ver que ele também tomava posição em relação a eles. E a primeira posição que Abacuque toma é ir até Deus e questionar o que estava acontecendo. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos o cenário e nós vemos as palavras desse profeta. Olha o que ele diz. Capítulo 1, versículo 1 a 4 do livro de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio nos tribunais. Por esta causa a lei está frouxa e a sentença ela nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo que sai é pervertido. Esse era o cenário e essas eram as questões de Abacuque. Mas nos versículos 6 a 9, nós vemos Deus lhe responder. Olha o que Deus diz a Abacuque. Porque eis que suscito os caldeus, ou seja, os babilônios, a nação amarga e rápida, que marcha sobre a largura da terra, para possuir casas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis. Dela mesma sairá o meu juízo, pela sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de uma terra distante. Eles voarão como águias, que se apressam até a sua presa. Versículo 9. Eles todos virão com violência. Os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os prisioneiros, ou ajuntarão os prisioneiros como areia. Essa era a resposta que Deus deu a Abacuque. Ele usaria uma nação ímpia, apesar de todo o cenário terrível em que
Abacuque estava vendo em sua sociedade. Deus usaria uma nação ímpia para julgar a Israel, para julgar a Judá. E isso era o que incomodava o profeta. Por que Deus estava fazendo isso? Porque, apesar de toda a injustiça social em seu tempo, Abacuque ainda via Deus usar uma nação ímpia para castigar a sua própria nação. Deus vai responder ao profeta. E ainda nos versos 12 e 13, Abacuque ainda conversa com Deus. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O livro de Abacuque é esse livro de alguém que não apenas ele observou e se entristeceu. Não é apenas alguém que contemplou, mas alguém que levou seus questionamentos e seu desconforto a Deus. Você tem feito o mesmo? Você tem levado suas questões a Deus? Você tem apresentado diante de Deus o quadro social e o quadro nacional ou a situação do mundo em que nós vivemos a Deus em oração? Abacuque fez isso. Ele alcançou as respostas de Deus, embora nem sempre as respostas fossem aquelas que ele esperava. No capítulo 2, o profeta, tendo consciência de que conseguiu que Deus lhe respondesse, como nós vimos no capítulo 1, agora Abacuque ele toma uma posição para receber a última resposta ou a revelação final de Deus. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2, que é o versículo tema dessa mensagem. Sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, para ver o que ele me dirá, e o que eu lhe responderei quando eu for interrogado. Sobre a minha fortaleza me apresentarei, para ver o que ele me dirá, e o que eu lhe responderei quando eu for interrogado. Abacuque aqui, ele toma uma posição. Como eu disse agora há pouco, ele não apenas observou o cenário de seu tempo de forma desgostosa. Ele levou seus questionamentos a Deus. Ele levou suas inquietudes a Deus. Ele tomou uma posição e perguntou a Deus. E esperou que Deus lhe respondesse. E Deus, vendo a posição do profeta, Deus responde ao profeta. Nos versículos 3 e 4, Deus fala com Abacuque devido ao seu posicionamento. E nesses versículos, Deus ele vai explicar para Abacuque 4 coisas que eu considero como as 4 revelações finais de Deus para Abacuque. E que mudaram a sua história, mudaram a sua vida e sua forma de observar as questões de seu tempo. Versículo 3 e 4 do capítulo 2 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma, a alma do injusto, ela se incha nele, mas o justo viverá pela fé. Eu encontro aqui 4 revelações de Deus para Abacuque nesses 2 versículos. A primeira é que há um tempo definido para o que Deus deseja realizar. Eu vou repetir. Há um tempo definido
para tudo aquilo que Deus deseja realizar. O que nós vemos em nosso dia são pessoas extremamente ansiosas ou depressivas diante do que nós vemos. Mas o que Deus diz é que Ele tem um tempo para agir. Ou seja, Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, eu tenho um tempo determinado para agir. Ele diz o seguinte: porque a visão ainda, Abacuque, é para um tempo determinado. Ou seja, Deus sempre tem um tempo determinado para fazer todas as coisas. No livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Segundo escreveu Salomão, há tempo de ajuntar pedras e há um tempo de espalhar pedras. Ou seja, há um tempo para tudo determinado por Deus debaixo deste sol. E para que Deus opere também em nossas vidas, ou no cenário em que nós estamos vivendo, não é diferente. Deus tem um tempo para agir. E Ele vai dizer também que, mesmo que o que Ele disse, ou mesmo que a visão demore, ela deve ser esperada. Ou seja, mesmo que o que Deus disse demore um pouco para acontecer, devemos esperar. Porque Deus, Ele não é um Deus injusto. Pelo contrário, Deus é um juiz justo, que no tempo certo julga as causas que aos homens parecem perdidas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesses versículos é que nós não devemos duvidar, porque o que Deus falou vai acontecer. Ou seja, ele diz o seguinte: se tardar, espera, porque certamente não falhará. Ou seja, porque sem dúvida, Abacuque, Deus estava dizendo, o que eu te mostrei, o que eu te disse, vai acontecer. O que foi que Deus te disse? Fazendo uma aplicação dessa mensagem. O que foi que Deus te prometeu? Ou o que é que está escrito nas palavras da Bíblia Sagrada para o nosso tempo? Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus, Ele tem um tempo para agir. E mesmo que Ele demore, Ele vai agir. E mesmo que demore, devemos esperar, porque Deus é justo. E o que Ele disse que faria, vai acontecer. Deus disse em sua palavra que as palavras que Ele lança, elas não caem por terra, mas elas se cumprem. Ou seja, Ele diz: a palavra que eu enviei, ela se cumprirá. Ela fará aquilo para a qual eu enviei. Ela se cumprirá. Então, o que Deus te falou, o que Deus fala na sua palavra, vai acontecer. O apóstolo Pedro, em sua carta, disse que nos últimos dias, os homens se questionarão, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o dia em que os nossos antepassados morreram, as coisas permanecem como elas foram criadas. E ele continua dizendo, em sua carta, o apóstolo Pedro: essas pessoas ignoram que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos, e que as coisas que agora existem estão reservadas para o dia do seu juízo. Porque Deus determinou um dia, o apóstolo Paulo fala, em que com justiça há de julgar esse mundo. Então, acalme o seu coração, porque o que Deus falou vai se cumprir. E mesmo que você ache que tenha passado 1000 anos, para Deus às vezes é apenas um dia. Porque no momento certo que Ele agir, 1000 anos e um dia não terá feito nenhuma diferença. Porque a sua resposta será eficaz. Aleluia, glória a Deus. A outra coisa que Deus fala aqui no versículo do capítulo 2, que é o versículo 4, é que o soberbo, ele é injusto. Mas o justo, por meio de sua fé, viverá. O que Deus estava dizendo é que não devemos ficar impressionados com a injustiça dos homens de nosso tempo. Por quê? Porque Deus diz que o soberbo, ele é injusto. Mas o justo, pela sua fé, ele vai viver. Mas o que é ver pela fé? É viver confiando naquilo que Deus falou.
É ver esperando naquilo que Deus prometeu. É viver na certeza do amanhã, porque Deus, Ele é um Deus vivo. É um Deus justo, Ele faz e Ele age no tempo certo. Aleluia! Então, essas são as 4 verdades que Deus fala para Abacuque e que vão mudar todo o seu modo de ver, o seu tempo e compreender as coisas à sua volta. Primeira coisa, há um tempo para todas as coisas. Segundo, ainda que demore a acontecer o que Deus falou, vai se cumprir. Terceiro, o que Deus falou não cai por terra, se cumpre. E quarto, o ímpio é injusto porque é soberbo, mas o justo deve viver confiando e acreditando na justiça e na bondade de Deus. Nos versículos seguintes, ou os versículos finais do capítulo desse livro, no capítulo 2 desse livro, nós nos deparamos com uma nova postura de Abacuque. Nós nos deparamos com uma nova reação após ele ouvir o que Deus lhe falou nos versículos anteriores. No versículo 13, no versículo 14, no versículo 20, nós podemos ler o que Abacuque ele entende. Nos versículos 13, 14 e 20, nós podemos perceber agora a nova postura de Abacuque. Olha o que ele diz, versículo 13 do capítulo 2. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para que tudo termine no fogo e que os homens se cansem pelas suas coisas vãs? Versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Versículo 13. Ele diz que os homens investem tempo, os homens gastam dinheiro, os homens empreendem, mas muitas vezes tudo aquilo que eles construíram termina em escombros. Tudo aquilo que eles acumularam termina em destruição. Porque às vezes Deus olha o coração do homem e ele vê que o coração do homem não o busca. Ele vê que o coração do homem está completamente envolvido somente com as coisas dessa terra. Então muitas vezes Deus permite que aquilo que o homem colha seja somente os escombros, seja somente cinzas, porque as coisas da terra, elas são vaidade, mas o maior tesouro de um homem é possuir comunhão com Deus. O que nós vemos em nossos dias são pessoas acumulando, são pessoas ajuntando, são pessoas tomando o outro para se dar bem. Mas na verdade, todas as coisas um dia serão consumidas pelo fogo. Todas as coisas um dia estarão em escombros, virarão cinzas, e somente aqueles que cultivaram um caráter semelhante ao caráter de Deus, que serão os verdadeiros ricos dessa existência. Ele diz: os povos trabalham para o fogo e os homens cansam pelas suas vaidades. Abacuque antes ele se questionava: Deus, por que tanta destruição? Abacuque antes de tomar posição ele se questionava: Deus, por que isso está acontecendo? Porque tudo está sendo destruído, porque a violência está se proliferando. Deus então muda a visão de Abacuque e ele entende que muitas coisas são permissão do Senhor. Por causa do orgulho do coração do homem, Deus permite que muito do que ele trabalhou, muito do que ele esperava que acontecesse, não irá acontecer. Deus permite que a calamidade e a destruição consuma todas as coisas, por causa da vaidade, por causa da ambição, do orgulho
no coração do homem. Espero que você esteja me entendendo. Que Deus, apesar disso tudo, não é injusto. Deus apenas permite que o homem colha das suas próprias ações. Ele diz ainda no versículo 14 que, embora tudo isso aconteça, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Um verdadeiro cristão, ele deve esperar esse dia, que a terra se encha da sua glória, como as águas cobrem o mar. Ele deve esperar que a sua vida seja cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. E não apenas que seus bolsos sejam cheios, mas que o seu coração seja cheio daquilo que é duradouro, daquilo que permanecerá. Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Porque versículo 13 aqui diz que muito do que o homem luta, muito pelo qual o homem ambiciona, só terminará no fogo, e os homens se cansarão pela sua vaidade. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Fiquem em silêncio, os moradores da terra. Deus estava dizendo a Abacuque: eu sei o que eu estou fazendo. Deus estava dizendo: Abacuque, eu sei o que está acontecendo. Abacuque, eu sei tudo o que está se passando na terra. Eu sei como o juízo nunca sai. Eu sei como as pessoas são roubadas. Eu sei como as doenças se proliferam. Mas, Abacuque, que fique em silêncio diante de mim a terra. Deus estava dizendo aqui que Ele é soberano. Apesar de não entendermos o que está acontecendo. Porque, como eu li nos versículos anteriores, Deus sabe o que está fazendo. Nós devemos esperar o seu tempo, que Ele cumpra o que Ele prometeu. Se formos analisar o livro, ou toda a linha profética desse livro, o tema central é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. O Deus que sabe o que está fazendo. E que nós apenas, como diz o versículo 20, devemos ficar em silêncio diante dele, enquanto ele está no seu santo templo. No capítulo 3, Abacuque, ele também demonstra temor ao ouvir a voz de Deus. Ele clama por intervenção. Olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 3. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O significado desse versículo é o seguinte: Senhor, mesmo que tu estejas insatisfeito com os homens, na tua ira lembra-te da misericórdia e faz novamente, de forma notória, aquilo que tu fez no passado. É isso que ele está dizendo nesse versículo aqui. Ou seja, ele, primeiro, entende que Deus é soberano, no capítulo 2, versículo 13, 14 e 20. E agora no capítulo 3, versículo 2, ele demonstra temor ao ouvir as revelações que Deus lhe dá no capítulo 2. E ele clama por intervenção. Ele diz: Senhor, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aviva, ou seja, torna novamente notória a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, ou seja, a torna conhecida as tuas maravilhas. Ele clama. Aí no versículo 17, 18, capítulo 3, ele louva e declara sua confiança em Deus. Quando a calamidade chegar em sua porta. Versículo 17
E versículo 18, muito conhecido, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força. Ele fará com que os meus pés sejam como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Abacuque faz aqui algumas declarações. Abacuque, ele louva e profetiza. Depois que ele entende que Deus é soberano, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele diz, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que as ovelhas sejam roubadas, porque ele estava prevendo a invasão da Babilônia. Ele já estava vendo como seria o cenário. Mas, em vez dele ficar em depressão, ele louva e profetiza. Ele diz, ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz que no tempo da adversidade confiaria no Senhor. Que no tempo em que as coisas parecessem que estavam fora do seu lugar, ele ainda olharia para Deus. Ele declara que a sua força é o Senhor. Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 19. Senhor é a minha força, e fará com que os meus pés sejam como das cervas, que salta muito alto. Ou seja, ele estava dizendo, Deus, no tempo que isso acontecer, no tempo da calamidade, tu serás a minha força para suportar. E eu passarei por sobre as adversidades. Ou seja, Deus me fará andar como as cervas. Eu passarei por sobre a adversidade. Essa é a compreensão de Abacuque, depois que ele toma uma posição de oração diante de Deus. O livro de Abacuque termina com algumas lições importantes. Nós aprendemos 8 lições importantes com este profeta, cujo nome significa abraço. A primeira lição que nós aprendemos com Abacuque é que ele foi sensível à situação moral da sua nação ou da sua sociedade em seu tempo. Você tem sido sensível às questões morais, às questões políticas, às questões sociais, às questões nacionais e internacionais nesse tempo? O que você tem feito? Você tem orado pelas nações? Você tem clamado a Deus e se posicionado como Ele se posicionou? A segunda lição que nós aprendemos é que Abacuque, ele não abandonou a sua fé em seu tempo, mas levou seus questionamentos e seus desconfortos a Deus. O que nós vemos em nossos dias são pessoas abandonarem a fé com muita facilidade. Ou simplesmente ficam em cima do muro, não sabem se professam sua fé em Deus ou se professam sua fé nas ciências. O fato é que Abacuque não abandonou a sua fé, mas levou suas questões, seus questionamentos a Deus. E Deus lhe respondeu. A terceira coisa que nós aprendemos desse livro é que Abacuque, depois de levar suas questões a Deus, ele esperou e confiou que Deus lhe responderia. E Deus diz que, apesar de demorar, ele deveria esperar. Você tem confiado que Deus responderá às suas orações? Confie em Deus.
porque Deus tem um tempo certo para agir. Espere atento pela resposta do Senhor, porque Deus é fiel, Deus é justo. A quarta coisa que nós aprendemos com Abacuque é que ele entendeu que Deus tem o poder sobre todas as coisas. No versículo 20 do capítulo 2, nós lemos que Deus está em seu templo e que deveria ficar em silêncio toda a terra, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas elas. A quinta coisa que nós aprendemos é que Abacuque ele assumiu uma postura depois que ele ouviu a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Uma coisa é ouvir o que Deus diz. A outra coisa é o que fazer com o que Deus diz. Abacuque, antes de questionar a Deus, ele tinha um comportamento, uma postura. Ele ficava atônito, reclamando, se perguntando se Deus estava vendo. Mas depois que ele se posiciona, depois que ele vai até Deus, e ele ora, e Deus responde, ele assume uma nova postura. Ele faz jus à palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem demonstrar nenhum resultado em seu comportamento, em seu modo de ver as coisas. Mas Abacuque não. Ele orou, Deus falou com ele, e ele então assumiu uma nova postura. Deus está esperando você assumir uma nova postura após você ouvir essa mensagem. Quem sabe você precisa tomar uma decisão em relação à sua fé em Deus. Quem sabe você precisa tomar uma decisão em relação àquele negócio que você precisa resolver. Quem sabe você precisa tomar uma decisão em relação à sua vida de oração, em sua vida de busca a Deus, em relação à sua confiança nas promessas de Deus. O fato é que todos nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, precisamos tomar uma postura que venha produzir resultados positivos. Abacuque, ele tomou uma posição, ele assumiu uma posição, na verdade, após ouvir a palavra de Deus. A sexta coisa que nós aprendemos é que Abacuque clamou por misericórdia. No capítulo 3 ele diz: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia e manifesta novamente, de forma notória, as tuas obras. A sétima coisa que nós aprendemos com Abacuque é que ele adorou a Deus, mesmo sabendo que o caos viria sobre a sua nação. A oitava coisa que nós aprendemos com Abacuque é que ele profetizou a vitória e declarou que Deus era a sua força. Você consegue profetizar que Deus é a tua força? Você consegue declarar a tua vitória no futuro ou em nossos dias? Abacuque iniciou seu livro com uma postura de inquietude, mas termina o seu livro com uma postura de confiança, na certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas, que Ele é o Salvador e o Senhor de todos os homens. Que Deus possa te fortalecer nesse dia, que Deus possa fazer você entender a sua mensagem e tomar uma postura diante dEle. Vamos orar pela nossa nação. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu graça mais uma vez de ministrar esta palavra aos corações. Deus, eu clamo pela nossa nação. Eu clamo pela justiça na vida daqueles que estão injustiçados. Eu clamo pela cura daqueles que estão enfermos, designados pelos médicos. Eu clamo contra toda a imoralidade, Senhor Deus, social, toda a imoralidade que tem acometido as famílias, que tem acometido a nossa sociedade. Eu clamo, Deus, para que a igreja seja fortalecida nesse tempo. Que a igreja ela aprenda a tomar uma postura, Deus, de forma correta em relação ao que nós estamos vendo. De confiança, de certeza e de clamor. Pai, que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam ser tocados, possam ser abençoados e possam ter suas vidas mudadas através dessa revelação. A revelação de que o Senhor sabe de todas as coisas.
a revelação de que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas e no teu tempo o Senhor vai agir. Deus abençoa cada inscrito nesse canal, abençoa, Deus, aqueles que estiveram comigo até agora, ouvindo, Deus, esta palavra. Abençoa aqueles que vão ouvir esta mensagem, fortalece também seus corações neste tempo difícil que estamos vivendo e que possamos ter a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Eu oro, Senhor, e peço a bênção sobre nossas vidas, sobre a tua obra, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te agradeço por você assistir essa mensagem. Não deixe de compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.